De quinta-feira, dia de unidade, 10 de novembro, a Igreja celebra São Leão Magno. E a nossa regra de vida, o artigo 357, a Igreja é una, temporal e eterna, pecadora e santa. O cardeal de Lubac diz: a Igreja é aqui na terra e permanecerá até o fim uma comunidade misturada, trigo misturado na palha, uma arca contendo animais puros e impuros, um barco cheio de maus passageiros que parecem estar sempre a ponto de arrastá-los para o naufrágio. Quanto aos melhores dos seus filhos, estão somente em via de santificação, e a sua santidade é sempre precária. Todos têm que fugir da malícia do século pela misericórdia de Deus. Cada dia, esta Igreja humana e divina deve lavar a sua veste no sangue do Cordeiro, pois ela é ao mesmo tempo sem pecado, imaculada, mas, no entanto, nunca sem pecadores. É simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, fervorosa na ação e ocupada na contemplação, presente no mundo e todavia peregrina, mas de forma que o que nela é humano se deve ordenar e subordinar ao divino, o visível ao invisível, a ação à contemplação e o presente à cidade futura que buscamos. Apresenta por esta razão uma grande analogia com o mistério do Verbo encarnado, pois assim como a natureza assumida serve ao Verbo divino de instrumento vivo de salvação, a ele indissoluvelmente unido, de modo semelhante à estrutura social da Igreja, serve ao Espírito de Cristo, que a vivifica para o crescimento do corpo. Que nós jamais separemos aquilo que Deus uniu. Esta união é uma grande força no nosso olhar sobre a Igreja, mas é também uma grande fraqueza a de aceitar os sofrimentos que acontecem, porque não somos anjos. Estes sofrimentos são às vezes bem mais dolorosos em seu seio do que com as pessoas de fora. Devemos nos deslumbrar e ao mesmo tempo aceitar os sofrimentos provindo das realidades humanas, mas que nos fazem crescer na humildade e na renúncia. Não podemos e não devemos separar estes dois aspectos, humano, organizado jurídico e místico. Se ela peregrina na terra, ela está fundada nos céus, ela passa no seu eu, de forma temporal, mas permanece para a eternidade na glória de Deus. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. O que nós somos ainda não foi plenamente manifestado. Isso não é para ser compreendido como o apagar de uma coisa face à outra, mas será a manifestação da sua verdade, a sua epifania gloriosa e a sua plenitude. Quando ele virar nessa plenitude, como diz o livro da imitação, o uso dos sacramentos cessará, pois é o próprio Senhor que será o templo. Não vi nenhum templo nela, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Esta Igreja tem duas vidas, uma no templo, a outra na eternidade. Mas não separaremos estas duas vidas. Saibamos reconhecer a continuidade da única Igreja através da diversidade sucessiva dos seus estados. Esta Jerusalém, visível agora na terra, será arrebatada ao céu, como Elias foi levado sob um carro de fogo. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu:
pede o que queres que eu faça por ti antes de seres arrebatado da tua presença. E Eliseu respondeu, que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu, pede uma coisa difícil. Todavia, se me vires ao ser arrebatado da tua presença, isto te será concedido, caso contrário, isto não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos, de fogo os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava, meu pai, carro e cavalaria de Israel. Elias representa a igreja que um dia será elevada ao céu para ir ter como esposo. Aquele que já tem esse olhar celeste sobre a igreja, recebe já uma dupla parte do seu espírito. Se vemos esta igreja mística e espiritual, receberemos uma dupla parte do espírito. Na história da igreja, podemos distinguir esta dissociação entre uma igreja visível, temporal e hierárquica, a sociedade dos cristãos, e uma igreja invisível, toda interior e espiritual. A primeira realidade que é essencialmente fundamental, verdadeiramente igreja. Nós a nomearemos de cristandade espiritual interior. A outra, que é uma criação humana, um fato exterior, nós a nomearemos de cristandade corporal exterior. Lutero dissocia a cristandade fazendo duas realidades diferentes. Podemos ainda encontrar, infelizmente, essa interpretação que dissocia a igreja. Não separemos aquilo que Deus uniu. Se a igreja visível hoje não é a igreja apostólica, ela não continua realmente a missão de Cristo e ela não é a sua igreja. Hoje as leituras nos convidam a termos esse coração de oração, de intercessão, mas também a sermos reconhecidos como esses filhos eleitos. Primeira leitura de Filemon 1. De fato, tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois graças a ti, irmão, foram reconfortados os corações dos santos. Por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro pedir por amor. É na qualidade de Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei na prisão. Outrora ele foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Mando-o de volta a ti, ele é como se fosse meu próprio coração. Eu queria segurá-lo comigo, para que em teu nome ele me servisse nesta prisão, que me valeu a pregação do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem teu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo, a fim de que eu recuperasses para sempre. Não, mas como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como um irmão amado, muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu punho. Eu pagarei, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá este conforto a meu coração em Cristo. Que leitura belíssima ver o coração de Paulo, que adota esse filho Onésimo ainda na prisão,
um escravo que era inútil, e Paulo, através de toda a sua pregação, vai também converter o coração desse escravo e ele devolve novamente para ser esse filho amado, como ele diz, o meu próprio coração. Então a gente vê que é a misericórdia de Deus que é capaz de resgatar a dignidade do outro quando nós amamos, acreditamos e, sobretudo, quando nós evangelizamos através da palavra. E foi essa experiência que São Paulo fez, mesmo na prisão, ele gerou um filho na fé. O Salmo de hoje, 145. Fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos famintos, o Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor endireita os curvados. O Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Mais uma vez a gente vê a bondade e a misericórdia e a justiça de Deus no salmista, mas sobretudo esse amor do Senhor para com aqueles que são mais, talvez, rejeitados pela sociedade, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro. E o Senhor que através do salmista vai dizer o amor e a proteção de Deus com o seu povo. O evangelho de hoje, evangelista São Lucas, capítulo 17. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejarei ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vós dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saiais, não sigais. De fato, como relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. E hoje a Igreja celebra este santo, São Leão Magno. Natural da Toscana, tornou-se diácono da Igreja de Roma por volta do ano 430, 10 anos depois. Leão foi enviado pela imperatriz Plácida para pacificar a Galia. Disputada pelo general Aécio e o prefeito Pretoriano, após alguns meses faleceu o Papa Sisto III. Leão, seu conselheiro, foi o sucessor. 3 anos depois, em 455, foi ainda o Papa Magno. Embora desarmado a deter as portas de Roma, os vândalos da África, guiados pelo rei Gensérico. Graças à sua intervenção, a cidade foi saqueada, mas não incendiada. Permaneceram intactas as basílicas de São Pedro, de São Paulo fora dos muros e de São João em Latrão, nas quais a população encontrou abrigo e se salvou. A vida de Leão, porém, não consistiu apenas no seu compromisso com a paz, que levou adiante com coragem e sem cessar. O pontífice dedicou-se muito também à defesa da doutrina. Foi a ele que de fato inspirou o Concílio Ecumênico de Calcedônia, na Turquia, que reconheceu e afirmou a unidade das duas naturezas em Cristo, humana e divina. Rejeitou a heresia de Eutiques, que negava a essência humana do Filho de Deus. A intervenção de Leão no concílio foi feita através de um texto doutrinal fundamental, o Tomo de Leão, contra Flaviano, bispo de Constantinopla. O documento foi lido publicamente aos 350 padres conciliares, que o acolheram por aclamação, afirmando: Pedro falou pela boca de Leão, que ensinou segundo a piedade e a verdade. Então, que bonito ver hoje na igreja esse testemunho de São Leão, esse homem que lutou pela igreja e que nos deixa na leitura patrística de hoje o serviço especial do nosso ministério.
Embora seja a Igreja de Deus toda ela ordenada em distintos graus de forma a subsistir a integridade nos diversos membros do corpo sagrado, todos, no entanto, no dizer do apóstolo, em Cristo somos um. Ninguém está tão separado do outro pelo ofício que até a mínima porção não pertence à conexão da cabeça. De fato, na unidade da fé e do batismo, nossa sociedade não conhece discriminação e é geral a dignidade segundo a palavra do santo apóstolo Pedro. Quais pedras vivas deixai-vos edificar como casas espirituais, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitos de Deus por Jesus Cristo. E depois, vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Que Deus nos abençoe neste dia e que Ele abençoe todo o seu dia na intercessão da nossa igreja através de São Leão Magno.